Boa noite aos irmãos, Shalom. Estamos aqui presentes para mais um estudo. Aqui quem fala é o Anderson. E esse é o canal João 832. Sejam todos muito bem-vindos aí, tá ok? Já soube que o áudio e o vídeo está ok, tá tudo nos conformes. Antes da gente começar mais esse estudo, peço aos irmãos que vierem estar assistindo aí depois desse vídeo, a deixar o seu like, se inscrever no canal, é muito importante se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum estudo, tá ok? Se possível, irmãos, ajude aí a divulgar os estudos, compartilhando os vídeos, tá ok? Compartilhando o canal. Sei que é muito chato tá pedindo isso, mas a gente está vivendo um tempo muito conturbado. E a gente não tem mais muito tempo, então temos que compartilhar os estudos ao máximo para tentar alertar o maior número de pessoas, tá ok? E os irmãos já sabem, né, que hoje começa aí a festa pagã do Halloween, essa festa satânica. Tem vídeo já no canal aí, que eu coloquei ontem, se eu não me engano, tá ok? Então, se o irmão puder compartilhar aí com a família, com os amigos, para que evitem ao máximo saírem hoje aí às ruas. Se possível, entrem em oração, tá ok, irmãos? Vamos fazer uma corrente do bem nessa noite aí, orando para que o Todo-Poderoso fortaleça as pessoas ao redor do mundo, tendo em vista que hoje os satanistas, né, estarão fazendo a sua corrente maligna, né, para tentar abrir um portal e trazer aí entidades segundo os planos deles, né? Então vamos fortalecer aí o lado do bem, orando incessantemente essa noite, clamando ao Pai que nos fortaleça, tá ok? E no estudo de hoje a gente vai falar sobre o dia de finados, tá? Que vai ser agora, quinta-feira, dia 2, né? Que é outra data pagã, que vem desde os antigos, né, da Idade Média, tá ok? Instituído aí por um padre, tá? E a gente vai verificar tudo isso e a gente vai entender quais os motivos por trás disso tudo, né? Que não tem nada a ver com a adoração ao Todo-Poderoso, e sim ao paganismo, aos mortos, à feitiçaria, tá ok? Então, se o irmão tiver a sua Bíblia já aí por perto, a gente vai ver algumas passagens também, porque a gente tem sempre que se basear também na Bíblia, tá? Mas antes a gente vai ver aqui um site, eu vou compartilhar minha tela aqui com os irmãos. A gente vai ver aqui no site sobre essa questão. Do dia 2 de novembro, tá? Isso aqui é o site, inclusive é um site muito bom, tá? Os irmãos podem estar acessando aí, é um site de escolas, né? Muito usado pela minha filha para fazer aí os trabalhos dela, as pesquisas, tá ok? Brasil Escola. Diz assim, o dia 2 de novembro. Na maioria dos países, mas antes deixa eu só verificar um detalhe aqui, irmãos, se está sendo compartilhada a minha tela, se está tudo ok. Aparentemente está tudo ok. Vamos ver aqui. Aparentemente está tudo ok. Vamos lá. Na maioria dos países ocidentais, o dia 2, né, o dia de finados, é celebrado em 2 de novembro, e isso ocorre desde a Idade Média, e após essa data ter sido sugerida pelo abade Odilon de Cluny. Então ele era um abade, né, ele era um católico aí, e ele que fez essa maravilha, né? Tem que ter um católico aí, um clérigo católico envolvido nessas porcaria desses paganismos que a gente conhece hoje. Só quero deixar bem claro, irmãos, eu não odeio os irmãos católicos, tá? Nem os irmãos evangélicos, que fique muito claro. Eu não gosto do dogma católico e das religiões em si, mas eu não tenho nada contra a pessoa que está lá dentro do catolicismo, do protestantismo. Eu oro para que eles se libertem desse engano, tá ok?
que as escamas deles sejam retiradas aí para que eles possam ver a verdade e seguir ao Todo-Poderoso. Então vamos ler aqui. No dia 2 de novembro, na maior parte dos países ocidentais, ocorre um dos mais importantes rituais religiosos, olha só, rituais religiosos da tradição cristã católica. Entendendo que cristianismo, o ser cristão com catolicismo são coisas diferentes, tá? Isto é, o dia de finados. Essa data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram, bem como, para os católicos, né, rezar pela alma deles. Tá, e por que que eles fazem isso? A gente vai ver aqui, ó. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, a alma da maioria dos mortos está no purgatório. Isso aqui é um engano, não existe purgatório. Isso é um dogma, é uma doutrina para enganar as pessoas. Foi muito usada na Idade Média ali para vender favores, né? Chamada simonia, né? Troca de favores com benefício de perdoar os pecados e, enfim, com coisa que eles têm o poder de perdoar algo, né, irmãos? O engano do catolicismo é esse, achar que o Papa é infalível. Ele não é infalível, tá ok? Ele não tem o poder para perdoar nada aqui. Apenas o Todo-Poderoso. Por intermédio apenas de Yeshua, tá ok? Fique bem claro. Vamos continuar aqui. A alma da maioria dos mortos está no purgatório, segundo a Igreja Católica, a doutrina, passando por um processo de purificação. Por essa razão, a alma necessita de orações dos vivos para que intercedam a Deus pelo sofrimento que os aflige. Olha só. Nesse contexto, o dia de finados era conhecido na Idade Média como o dia de todas as almas. Dia esse que sucedia o dia de todos os santos, né, comemorado no dia 1º de novembro. Então, a gente vê aqui que os vivos entram em contato com os mortos por meio da oração, por meio da intercessão da oração. Aqui tem vários tipos de enganos diferentes aqui. Ok? Quando você passa a buscar os mortos, isso se chama feitiçaria, ok? Necromancia, tudo isso é engano e é errado. E a gente depois vai ver ali na Bíblia todo esse engano aqui. Agora a gente vai ver a origem do finados. Desde a época do cristianismo primitivo, que se desenvolveu sobre as ruínas do Império Romano, que os cristãos rezavam por seus mortos, em especial pelos mártires, onde estes eram frequentemente enterrados nas catacumbas subterrâneas da cidade de Roma. O costume de rezar pelos mortos foi sendo introduzido paulatinamente na liturgia, conjunto de rituais que são executados ao longo do ano na Igreja Católica, da Igreja Católica. O principal responsável pela instituição de uma data específica dedicada à alma dos mortos foi o monge beneditino Odilo, ou Odilon, de Cluny. Então, olha só, isso não é bíblico, é instituído por uma pessoa, um monge beneditino. Então não tem base nenhuma bíblica, não é lei, não é mandamento, não é nada. É algo instituído por um católico, um monge beneditino. Tá ok, irmãos? Odilon de Cluny. Então, só isso aqui já era o suficiente, eu poderia fechar essa live e não tinha necessidade de mostrar mais nada, tá ok? Porque a própria matéria nos mostra que isso aqui é uma criação humana e não é do Todo-Poderoso. Mas a gente vai dar uma sequência aqui para a gente ver mais coisas interessantes. Odilo, né, de 962 a 1049, tornou-se abade de Cluny, em Borgonha, na França, uma das principais abadias construídas no mundo medieval e responsável por importantes reformas no clero no período da Baixa Idade Média. E em 2 de novembro de 998, Odilo, ou Odilon, instituiu aos membros de sua abadia e a todos aqueles que seguiam a ordem beneditina
a obrigatoriedade de se rezar pelos mortos. Então ele instituiu, ainda jogou esse problema, esse pecado, esse erro para os que eram subordinados a ele. E a partir do século XII, essa data popularizou-se em todo o mundo cristão medieval, como dia de finados, e não apenas no meio clerical. Apesar do processo de secularização e laicização que o mundo ocidental tem passado desde a entrada da modernidade, o dia 2 de novembro ainda é identificado como sendo um dia específico para se meditar e rezar pelos mortos. Esse é o fundamento deles, ok? Milhões de pessoas cumprem o ritual de ir até os cemitérios, levar flores para depositar nas lápides em memória dos que se foram. Outras levam também velas e cumprem os rituais mais tradicionais, como orações e cânticos, enfim. Só sendo a palavra ritual já mostra que não é algo canônico, que não é algo inspirado, tá ok? E agora a gente vai ver aqui a questão do purgatório que foi citado ali acima como um dogma, né? Porque eles instituíram essa data porque eles acreditavam e acreditam que existe um purgatório, que essas almas estão lá, necessitando de ajuda para serem salvas. Agora imagine, a pessoa fez um monte de tranqueiraiada durante a sua vida, só fez coisa que não presta, morreu. Aí necessita que alguém aqui ore por ela, ou aliás, rezem, né? Eles não oram, eles rezam. Olha só que nojento. Eles rezam por essas pessoas que fizeram um monte de atrocidades achando que vão salvar. É um engano terrível. E eu tenho vários conhecidos dentro da minha própria família que ainda vão ao cemitério, participam desse paganismo aqui. E eles não estão despertos. E eu tenho certeza que muitos vão ainda nessa data, infelizmente. Né? Mas a salvação é individual e intransferível, ok? Mas continuando, a gente vai ver aqui ó, os erros e as contradições na doutrina do purgatório. Vou fazer como o irmão Gustavo fala, fazer um highlight. Que chique, né? A Igreja Católica Romana ensinou a doutrina do purgatório desde o final do V ou início do VI século por Gregório Magno, ou Gregório o Grande, né? Que serviu como Papa de 590 a 604 e foi o primeiro a definir oficialmente a doutrina. O acordo final dentre a Igreja Católica Romana foi finalmente alcançado em 1439, ali meados do século XV, né? Após meses de debate no Concílio de Florença. Então, já vimos aqui que a Igreja Católica ensinou essa doutrina do purgatório, tá? Por meio de Gregório Magno, que foi instituído ali, né? No ano de 1439, em Florença, no Concílio de Florença. O catolicismo ensina que, além do céu e do inferno, existe na próxima vida um estado intermediário de punição temporária, concedido para aqueles que morreram em pecado venial. Em outras palavras, aqueles que morrem em estado de perfeição vão para o céu, mas aqueles que morrem em estado de pecado vão para o inferno ou para o purgatório. Só fazendo um adendo aqui, as pessoas quando morrem, eles não vão para o céu ainda. Eles vão para o Sheol. Toda pessoa que morre, ele desce para o intramundo, tá? O Sheol, que na Bíblia cita isso, e eles ficam ali no sono. Eles estão no sono da morte. E muitos despertarão, mas apenas no fim. Ninguém vai subir antes disso. É mais um engano que eles vêm pregando, ok? Estarão todos mortos e estagnados, estáticos, como um cone. E apenas na ressurreição do fim, quando Yeshua voltar, ok? É que eles serão ressuscitados, sairão dali e terão seu julgamento. Ninguém fica em purgatório, não, irmãos. Isso aqui é engano. E dependendo do tipo de pecado não perdoado, do qual eles são culpados, veja,
A Igreja Católica faz uma distinção entre pecados mortais e veniais. E podemos pensar grosseiramente nos pecados mortais como grandes pecados e pecados veniais como pequenos pecados. Olha só. Pecado é pecado, meu amigo. Não existe essa de pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Aqueles que morrem com pecado mortal vão diretamente para o inferno. Mas aqueles que morrem em pecado venial vão para o purgatório, um lugar temporário de punição. E uma pessoa fica lá até que o seu pequeno pecado seja removido. E nesse ponto a pessoa pode ir para o céu. E você pode ver porque essa doutrina é popular. Ela fornece um falso senso de esperança para aqueles que têm entes queridos que morreram em pecado impenitente. Não é à toa que na Idade Média, irmãos, isso aí é domínio público, é só o irmão pesquisar, os padres, os papas tinham muito, não os bispos, enfim, os que têm cargos, né, os eclesiásticos da Igreja Católica, eles tinham o pequeno costume, né, o erro de fazer a simonia. E dentre eles davam a possibilidade da pessoa ser salva em troca de alguns favores. Essas pessoas que estavam no purgatório, esses clérigos falavam que ajudariam a pessoa a ser salva se recebesse favores, dinheiros, posses, terras, enfim. Engano, mentira. Ninguém tem o poder aqui na terra de perdoar o pecado de ninguém, inclusive e principalmente o Papa, ok? O seu sofrimento e duração no purgatório depende da sua culpa. Alguns ficam apenas por algumas horas e o seu sofrimento é relativamente leve. Outros podem ficar por centenas de anos e o seu sofrimento está aquém do sofrimento que experimentariam no inferno. Olha só. Enquanto aqueles do purgatório não podem se ajudar, eles podem ser ajudados por fiéis na terra. Presentes ou serviços para a Igreja Católica podem se ganhar uma indulgência parcial. Papa Paulo VI, juntamente com orações dos sacerdotes e missas pelos parentes da vítima no purgatório, o que pode, por sua vez, encurtar a permanência no purgatório. Então, aí, o que eu acabei de citar, então, não faz nenhum sentido, tá ok? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Vamos ver aqui. Vamos ver essa conclusão. Nós rejeitamos o ensinamento do purgatório porque ele não é encontrado na Bíblia. Então, que fique claro aqui, tá ok? Os católicos, muitas vezes, tentam provar a ideia do purgatório, apontam alguns textos no Novo Testamento, mas a Bíblia não menciona o purgatório nem o conceito. A única maneira de acreditar no purgatório é descrer na própria Bíblia. Então, se você, irmão católico, ainda está crendo sobre essa doutrina, então, infelizmente, você está indo contra os ensinamentos da própria Bíblia, tá ok? Então, se arrependa, peça perdão ao Todo-Poderoso e não faça mais isso, não pratique mais. Esqueça esse ensinamento, se volte ao Todo-Poderoso, peça perdão e tente alertar ao máximo aí as pessoas, tá ok? Que estão vivendo nesse engano. O Dia dos Mortos também é muito famoso lá no México, tá ok, irmãos? É conhecido como o Dia de los Muertos. É uma celebração mexicana em que o costume é visitar cemitérios e túmulos de entes queridos e preparar altares com flores, velas, santos e alimentos. A data é comemorada no dia 2 de novembro, porém, as celebrações começam no dia 31 de outubro, que é o Halloween, próximo das comemorações da Igreja Católica do Dia de Todos os Santos, né, que é o Halloween que eu acabei de falar, e do Dia dos Finados, respectivamente, nos dias 1 e 2. Então, a festa conduz a outra, que conduz a outra. O que isso tudo significa? Paganismo, engano para as pessoas, tá ok? Infelizmente, muitos vivem nesse engano. Deixa eu ver aqui. Boa noite, irmã Luzinete, tudo bem? Muito obrigado pela presença. Agora, eu gostaria
de tentar mostrar mais algo. Eu não lembro onde foi que eu deixei, mas eu acredito que eu tenha deixado na tela do computador. Deixa eu só ver aqui. Não é isso. Não. Eu não lembro onde eu tinha deixado uma página separada aqui com alguns detalhes bem interessantes. Esqueci de deixar separado. É uma pena. Bom, então vamos continuar então. Agora a gente vai ler algumas passagens, tá ok, irmãos? Para a gente finalizar esse entendimento acerca da Escritura. Então, se o irmão tem a Bíblia em mãos aí. Oh, obrigado. Nós ficamos felizes também com a sua presença. O canal ainda tá desenvolvendo um pouquinho. Aos poucos os irmãos vão se acostumando com a ideia de participar das lives aqui, ok? Mas sinta-se abraçado aí por todos nós, tá bom? Fica na paz aí e que o estudo possa frutificar aí na sua vida e na vida também dos irmãos aí que vieram estar assistindo depois. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Diz assim: do lado de fora estarão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente morais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Então, aqueles que entram em sintonia com o oculto, tá ok? Ele não herdará o reino dos céus. E como a gente viu no estudo, o reino do oculto é o reino dos mortos. E todo aquele que ora para os mortos, ele está entrando em sintonia com esse morto. Então, como dizem Apocalipse, né? Eles não herdarão o reino dos céus. Agora, o irmão, pega aí Levítico, capítulo 19, versículo 31, tá ok? Diz assim: não se voltem para os médiuns de espíritos ou para os feiticeiros. Não os procurem para se macularem com eles. Eu sou Adonai, o Adonai de vocês. Então aqui é muito claro. Para não procurarem médiums. O que são os médiums? É aqueles que entram em contato com os mortos, né? São os necromantes aí, tá ok? Ou com os feiticeiros. Que são esses, né, irmãos, que fazem macumbas, né? Vamos dar nome aos bois aí, né? Que fazem trabalhos aí, despachos para as pessoas. Usando o quê? O reino dos mortos, o oculto, tá ok? Mais uma passagem. Agora a gente vai ver Deuteronômio, capítulo 18, tá ok? Deuteronômio, capítulo 18. Do versículo 9 ao 13. Diz assim: quando entrarem na terra que Adonai, seu pai, dá a vocês, não aprendam a seguir as práticas abomináveis dessas nações. E o que são essas práticas? É todo o costume, o folclore, tudo isso. O paganismo, ele é uma cultura. Faz parte do folclore de uma cultura, de um povo, né, dos celtas. Não se deve encontrar em seu meio quem faça o filho ou a filha passar pelo fogo. Isso aqui nos arremete ao Halloween, porque muitos sacrificam seus filhos ali e muitos perdem os seus filhos em sacrifícios nessa data, tá ok? Nem prognosticador, adivinho, pressagiador, feiticeiro, encantador, consultor de espíritos ou necromante. Tá muito claro.
Vamos repetir aqui, ó. Não se devem encontrar meios de que faça o seu filho ou filha passar pelo fogo, nem prognosticador, adivinho, pressagiador, feiticeiro, encantador, consultor de espíritos ou necromantes. Aqui tem todo tipo de mal oculto. Todo tipo de trabalho oculto está aqui nessa passagem. E está implícito que a data de finados tem tudo isso daqui. E também do Halloween, tá ok, irmãos? Pois quem faz essas coisas é detestável a Adonai. E por causa dessas abominações, Adonai, seu Elohim, os expulsará diante de vocês. E sejam sinceros com Adonai, seu Elohim. Tá ok, irmãos? Então, é uma abominação para ele. Isso irrita ele. Não façam. Agora a gente vai ver, irmãos, Apocalipse 21, tá ok? Versículo 8. Apocalipse 21, 8 diz assim: Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais e os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, mais uma vez, mostrando aqui em uma outra passagem, que aquele que entra em contato com o oculto, que fala com os mortos, que ora pelos mortos, intercede por eles, não herdarão o reino dos céus. Ok? E aí o irmão pode pensar, mas o pastor falou que não tem problema não. Então, segue lá o seu pastor e quando chegar o momento que você estiver em frente ao trono branco, aí você vai saber a verdade. Ok? A salvação é individual. Não vá pela cabeça de ninguém. Eu estou aqui falando, estou fazendo esse estudo, temos vários estudos no canal, mas o irmão tem que pegar a Bíblia e ler por conta própria. Não tome o que eu falo por verdade absoluta, tá ok? Não faça isso. A gente também é humano e podemos estar alguma hora ou outra errando. Tá ok, irmãos? Somos de carne e osso, suscetíveis ao erro. Então pegue a sua Bíblia sempre, pegue o seu celular, notebook, computador, pesquise. Olhe, corra atrás. Se você achar que isso é válido, eu fico agradecido. Todo-Poderoso fica contente. Mas não fique ouvindo apenas pastores e padres falarem, porque eles também vivem nesse engano, eles foram doutrinados assim, tá ok? Às vezes não é nem culpa deles. Muitos, às vezes, nem têm essa culpa. Mas muitos, às vezes, têm essa revelação e procuram viver nesse engano porque, às vezes, se venderam, tá ok? Agora, irmãos, vamos pegar aí 1 de Samuel. 1 de Samuel. Capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Verso 23. Diz assim: Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Olha só, irmãos. A rebelião, ela é como o pecado da feitiçaria. E a teimosia é como o crime de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. Olha que forte é essa mensagem. Olha que forte. Ele vai rejeitar todos aqueles que não ouvirem a palavra dele. E a palavra dele fala que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a feitiçaria, ela entra em contato com o oculto. Tá ok? A idolatria é outro crime que o Todo-Poderoso tem como abominação. Ele é um Deus ciumento. Tá ok, irmãos? E a gente só deve prestar culto a ele, a mais ninguém. Agora a gente vai ver Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8.
versículo 19 e 20, diz assim: Então, quando eles pedirem a vocês para consultar os murmuradores, médiuns, gritadores e adivinhos, deverão responder: Não deveria o povo procurar seu Adonai, seu Deus? Devem os vivos procurar os mortos para o ensino ou a instrução? Pois eles realmente darão a vocês essa sugestão ignorante. Olha só, irmãos, que coisa estupenda. Eu vou repetir aqui, ó. Não deveria o povo procurar Deus, apenas Deus? Porque aqui ele fala acima. Então, quando lhes pedirem a vocês para consultar os murmuradores, médios, gritadores e adivinhos, responderão: Não deveria o povo procurar Deus? E devem os vivos procurar os mortos para o ensino ou a instrução? Uma pergunta. Pois eles realmente darão a vocês essa sugestão ignorante. Então, quem vive fazendo isso, vive na ignorância. Tá ok, irmãos? Peço perdão aí aos irmãos pelo barulho. Tem um motoqueiro bagunceiro aqui no bairro, que infelizmente ele sempre faz isso. Agora, quem dá esse conselho é um ignorante. Ignorante não é aquele cara bruto. É aquele que não tem um conhecimento, que não passaram para ele essa verdade. Tá ok, irmãos? Então, cabe a gente mostrar a verdade aos irmãos que estão vivendo alienados. Agora, para a gente finalizar esse estudo, a gente vai ver, irmãos, aqui Gálatas, tá ok? Peguem na sua Bíblia. Vamos ver Gálatas. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Diz assim: É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, a adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, a rixa, a contenda, o ciúme, a ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes. Os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Adonai. Olha só, irmãos. É impressionante a quantidade de versículos que eu achei mostrando que quem entra em sintonia com o oculto, quem busca a oração a mortos, quem busca os mortos, não herdarão o reino dos céus. Ok? Então é isso o estudo de hoje. Espero que tenha ajudado os irmãos aí a compreenderem um pouco mais sobre essa data. Espero que venha frutificar na vida dos irmãos aí, tá ok? Recebi uma notificação agora aqui. Parece que tem uma live agora do irmão Gustavo, né? Então a gente vai para lá, tá ok? Fiquem todos na paz aí. Um excelente resto de terça-feira, tá ok? Transmitam essa mensagem para frente. Passem para frente, irmãos. Ajude a divulgar os estudos do canal, tá ok? Para que cheguem mais pessoas aí e venham a ajudar aí a mais pessoas a compreenderem a verdade do Todo-Poderoso, ok? Então é isso, um abraço, fiquem todos na paz e até o próximo estudo. Obrigado.